Humanos, com o pastor Silas Malafaia. A paz de Cristo para a sua vida, programa Vitória em Cristo, mais uma vez, chegando até você para te abençoar. Quero aqui trazer uma palavra para você, como o profeta falou para o seu moço, ali em 2 Reis, capítulo 6, versículo 16. Não temas, mas são os que estão conosco do que estão com eles. De repente você tem sido afrontado, de repente você tem sido ameaçado. Não temas, mas são os que estão conosco dos que estão com eles. Deus é contigo. Daqui a pouquinho, pastor Silas Malafaia tem uma palavra de Deus, vai abençoar o seu coração, vai despertar você, vai animar você. No final do programa, ele quer concordar com a sua bênção, com a sua vitória e com o seu milagre. Deus te abençoe. O programa Vitória em Cristo volta já. Abra a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Talvez você que está me assistindo pela TV não acompanhou ou está vendo apenas essa mensagem. Eu estou pregando uma série de mensagens sobre a nossa trajetória no deserto dessa vida, fazendo um paralelo, usando a tipologia bíblica da travessia de Israel pelo deserto, com a nossa travessia desse deserto. Assim como Israel estava em busca de Canaã, nós também estamos em busca da Canaã celestial. E eu disse, e estou repetindo, que o Antigo Testamento não é compêndio doutrinário para a igreja. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14, que o Antigo Testamento foi por Cristo abolido, isto é, Jesus cumpriu a lei e deu a graça. Você só pode considerar algo do Antigo Testamento como doutrina para a igreja, desde que esteja no Novo e com contextos, senão não vale como doutrina, mas vale como histórias reais e verdadeiras que aconteceram e que são exemplo para nós, como diz o texto, para quem já são chegados os fins dos tempos. Então você pode tirar lições preciosíssimas do Antigo Testamento para a nossa vida nos dias de hoje. Eu quero trazer uma palavra para você sobre como sobreviver no deserto dessa vida. Como é que a gente pode sobreviver nesse deserto? Eu já preguei sobre quando Deus está na direção da nossa vida. Eu já preguei sobre a ação de Deus na trajetória da nossa vida. Eu já preguei quando não existem mais saídas. E quero falar aqui a quarta mensagem sobre esta questão. Como sobreviver? Para cada tipo de terreno, para cada tipo de lugar, você tem que estar apropriado para enfrentar aquele terreno e aquela área. Senão você perece. Se você não tiver com roupas, se você não tiver preparado, certo? Seja psicologicamente, emocionalmente, fisicamente, você não consegue vencer certos terrenos que você trafega. Por exemplo, hoje, se você fizer a travessia de ônibus pelo deserto do Sinai, o guia vai falar hoje que você vai atravessar de ônibus, tá certo? O guia vai falar assim: beba água mesmo que não tenha vontade. Se você for no verão, onde a temperatura no deserto pode chegar perto de 50 graus, e para desidratar, mesmo de ônibus, como tem várias paradas, é muito fácil. Então ele diz, olha, beba água, mesmo que você não tenha vontade. Então você está usando alguma coisa para estar preparado para enfrentar aquela circunstância. Então eu quero dar aqui algumas dicas para você, como é que a gente pode sobreviver. Sabe por quê? Porque eu não quero que você morra no deserto.
Eu também não quero que você fique perdido no deserto. Eu também não quero que a sua travessia seja uma travessia só de sofrimento. Não. Eu quero que a sua e a minha travessia aqui possa ser segura e proveitosa. E eu quero que a minha travessia, a sua, faça com que eu e você possamos chegar no lugar que Deus quer que a gente chegue. Podemos chegar no propósito de Deus, que é Canaã. Eu já contei aqui na igreja, e vou repetir, você que está me assistindo para o programa não sabe. Eu uma vez, levando uma caravana para Israel, nós fizemos um roteiro, descemos em Milão, e atravessamos de Milão para Chamonix, de Chamonix na França para Genebra, tudo de ônibus. Chamonix é uma área de esqui, muito fria. E nós, brasileiros, nós não fomos para fazer esqui em Chamonix. Nós íamos dormir uma noite no meio do caminho. Era uma travessia, a gente ia parar em Chamonix, aproveitar para dar uma olhada e para ver. Quando nós chegamos a Chamonix, o ônibus não pode entrar dentro da cidade, é uma cidade pequena. Ele deixa num ponto, você tem que descer, e ele vai pegar no outro ponto. Geralmente os ônibus ficam parados e dão 1 hora, 1h30, para pegar no outro ponto. Mas o brasileiro aqui, que não é tão bobo, quando eu olhei para os meus irmãos brasileiros, número 1, ninguém estava com roupa apropriada para enfrentar o frio, que estava abaixo de 0. Número 2, ninguém estava com sapatos especiais, a rua fica um limo, sabe? Parece que tem uma crosta de um gelo fininho na rua. Eu disse, isso aqui não vai dar certo. Eu falei para o guia, disse assim, peça o ônibus para descer imediatamente e esperar do outro lado. Porque a descida, de onde o ônibus para, até o outro lado, 20 minutos andando. No máximo 20 minutos, 15, 20 minutos, no máximo. Eu falei, e o ônibus costuma ficar 1 hora. Mas ele costuma ficar 1 hora para quem está preparado com agasalho para enfrentar aquele frio. Ele fica 1 hora para quem está com sapato, uma bota, que parece até que tem algo que espeta no chão, para o cara andar naquela rua escorregadia. Quando eu olhei, eu falei, manda esse ônibus descer. Aí os brasileiros, vamos conhecer, vamos sair. Eu falei, não vão não. Aí desceu a brasileirada. Aí começou o show. O show de escorregão. Mulher caiu, homem caiu. Foi uma festa. Aí, meu filho, o pessoal começou a sentir o frio. Porque mesmo tanto de agasalho, não estava com agasalho suficiente. Meu irmão, o desespero bateu. E a turma correu. Um cai, outro levanta, outro tropeça, foi uma lenha. Tá? E por Deus eu mandei o ônibus descer. O pessoal chegou lá do outro lado, batendo o queixo, tremendo, gelando. Sabe por quê? Passamos por várias pessoas. E olhando os brasileiros, tudo desesperado, igual uns malucos pela rua de Chamonix, correndo. E os caras não estavam nem aí. Aquele agasalho especial, as botas para andar no gelo. Então, meu filho, você tem que ter um kit de sobrevivência para você andar em certos terrenos. Você já viu o Rally Paris-Dakar? Se brincar, morre. É considerado o rally mais perigoso do mundo. Devido ao terreno que vai passar, tem que estar apropriado, senão morre. Senão morre. Você não pode entrar num deserto de qualquer jeito. Imagina você atravessando o deserto de terno. Coisa linda. Imagina você atravessando o deserto com a roupa de quem vai para Chamonix ou para qualquer região de esqui. Vai morrer rapidinho. Então eu vou te dar aqui um kit de sobrevivência para você não morrer no deserto, para você não ficar perdido no deserto, para que a sua travessia não seja o tempo todo de sofrimento, mas que você possa atravessar seguro até chegar a Canaã. Amém? Eu vou basear na travessia de Israel. Então vamos lá.
Primeira coisa que acontece quando Israel vai para o deserto é o quê? O Senhor diz lá em Êxodo capítulo 13, versículo 21. A coluna de nuvem guiava o povo durante o dia e a coluna de fogo guiava o povo durante a noite. De dia e de noite, 24 horas. Tem dia, tem coluna de nuvem. Tem escuridão, tem coluna de fogo. Para guiar o povo em todo o tempo. Então, o que é a coluna de fogo e a coluna de nuvem? É a direção de Deus. É a bússola. Hoje, como é que chama o equipamento moderno? É o GPS. O GPS. Entra lá no deserto sem GPS hoje. Se você não estiver na estrada asfaltada, vai morrer lá. Tem que ter GPS. Tem que ter a direção. Agora escute o que eu vou falar para você. Por que pastor não é a direção para você no deserto? Por que o Papa não é a direção para as pessoas no deserto? Por que Maria não é a direção? Por que Paulo não é a direção? Por que Pedro não é a direção? Sabe por que nem pastor, nem Papa, nem Maria, nem Pedro, nem João? Sabe por quê? Porque nenhum de nós sabe o caminho. Vocês não entenderam. Por que o pastor não é a direção? Porque o Papa não é a direção. Porque Maria não é a direção. Porque Pedro não é a direção. Porque João não é a direção. Porque Paulo não é a direção. Porque não sabem o caminho. João 14:6. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só Ele sabe o caminho e pode nos dirigir nesse deserto da vida. Tem que ter direção. Segundo lugar, em Êxodo capítulo 15, Deus fez com que fontes de água servissem ao povo. A água, na Bíblia tem várias representações e aqui representa Jesus. Foi Jesus que declarou em João 7, versículo 37 e 38, no último dia da festa, no grande dia, ele se pôs de pé e disse: quem tem sede, vem a mim e beba. E quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Além de saciar a sua sede, com Jesus, você vira a fonte. Com Jesus você vira a fonte. Agora no deserto tem que beber água, senão morre. E aqui nesse deserto, sem Jesus, você morre. Não tem jeito. Terceiro, em Êxodo capítulo 16, o Senhor mandou o maná. Maná, alimento sólido, nutritivo. E era todo dia, durante 6 dias. Mas o povo tinha que comer todo dia. Maná é símbolo da palavra de Deus. Eu só estou falando óbvio, meu irmão, para você ter... Eu não vim falar nada de fantástico aqui essa noite. Eu não vim falar nada de complicado para você. Eu estou mostrando através da tipologia bíblica que para Israel atravessar o deserto e chegar a Canaã, tem que ter direção, tem que ter água e tem que ter maná. Como é que você vai sobreviver nesse deserto se você não come a palavra todo dia? O Salmo 119, versículo 165 diz: muita paz tem os que amam a tua lei. Para eles não há tropeço. Não vai cair no deserto. O Salmo 119, versículo 92 diz assim: se a tua lei não fosse a minha recreação todo dia, há muito teria perecido pelas minhas angústias. Ai, deserto de vez em quando, rapaz, as coisas do deserto machucam, provoca solidão, provoca angústia, as tribulações. Olha aqui, ó, o maná te sustenta no deserto. O Salmo 119, versículo 116 diz: vivifica-me segundo a tua palavra para que viva, e não me envergonhe da minha esperança. Sustenta-me e serei salvo, e de contínuo me alegrarei nos teus estatutos.
O Salmo 119, versículo 97, é o Salmo da palavra, é o Salmo do maná. Ele diz, como amo a tua lei, é a minha meditação de dia e de noite. E você já conhece o Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É comida para você andar e não ficar perdido. É a palavra de Deus. Não tem sobrevivência espiritual fora da palavra. Tinha que comer maná todo dia. Vai morrer fraco, vai morrer desnutrido. É a palavra, é a palavra. Essa igreja, querido, você que está me assistindo, sabe qual é a nossa marca? É a igreja da palavra. Essa aqui é a igreja da palavra. É a palavra fonte de fé. É a palavra fonte de santificação. É a palavra fonte de prosperidade. É a palavra que nos esmiuça e nos desnuda. É a palavra que revela a vontade de Deus. Palavra preciosa. Maná precioso. Para eu não morrer no deserto da vida. Em quarto lugar, no capítulo 19 de Êxodo, no versículo 3, olha que coisa interessante. E subiu Moisés a Deus, e Deus o chamou do monte. E que coisa interessante. Não é Deus que desce, é Moisés que sobe. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte. Sabe o que significa isso? Intimidade com Deus. Profundidade de relacionamento. É você que decide. Quem subiu no monte foi Moisés. Quem subiu a Deus foi Moisés. Não diz que Deus levou ele para cima. Pode pegar o texto de Êxodo 19. E subiu Moisés a Deus. E Deus o chamou do monte. Deus não vai obrigar você a ter um relacionamento profundo com Ele, a não ser que seja um ato de decisão da tua vontade. Não é Deus que determina, somos nós. Aquilo que está em Tiago 4,8. Chegai-vos a Deus. Eu já disse aqui, já preguei várias vezes, dizendo que Deus, na maioria das vezes, reage muito mais às nossas atitudes do que propriamente age usando a soberania do seu poder. Se você não entender isso. Deus reage muito mais às nossas atitudes do que propriamente age usando a soberania do seu poder. Por que Deus faz assim? Por causa de um princípio, livre-arbítrio. Por isso que Deus reage muito mais do que age. Porque Ele espera a tua vontade, Ele espera a tua decisão. Moisés subiu a Deus e Deus o chamou do monte. O que é que você quer nessa trajetória? Por que devemos ter relacionamento pessoal profundo com Deus? Primeiro, para que eu e você possamos conhecer mais acerca dele. Segundo, para que eu e você possamos entender com maior clareza a sua vontade. Deus não chamou Moisés para bater um bate-papo, porque eu estou à toa. Depois que eu fiz o mundo, depois que o capeta se rebelou, eu estou sem fazer nada, te chamei aqui, Moisés, para a gente bater um papo. Como é que está, Moisés? E a poeira do deserto, como é que é? Está suportando? Esse povo não é mole não, cara. Deus não chamou Moisés para um bate-papo de quem está à toa. Deus chamou Moisés para revelar a sua vontade. Deus chamou Moisés para falar coisas íntimas com ele. Meu querido irmão, anota nas tábuas do teu coração e na tua mente. Tem coisas que Deus só quer falar com você. Ele não quer falar comigo. Ele não quer falar com pastores. Ele quer tratar com você, porque Deus trata no relacionamento individual. E Deus quer manifestar o seu poder a você. Deus quer te revelar coisas grandes para a tua vida que você nem imagina. Só tem uma coisa. Você tem que subir a Deus. Você tem que subir a Deus através da oração. Você tem que subir a Deus através de uma vida consagrada. Você tem que subir a Deus se afastando do pecado. Aí Deus vai te chamar. Eu estou vendo o que Ele quer. Eu estou vendo que Ele quer me conhecer mais. Eu estou vendo que Ele quer saber mais do que eu tenho para a vida dEle.
Para você sobreviver no deserto, você precisa de relacionamento íntimo com Deus. No capítulo 20 de Êxodo, até Números capítulo 10, em quinto lugar, eu estou dando aqui o kit de sobrevivência para você, para não morrer no deserto. Regras. Do capítulo 20 de Êxodo a Números capítulo 10, regras para andar no deserto. Regras para sobreviver. Regras. Quais são as regras para nós andarmos no deserto? No nosso deserto? O Novo Testamento. Você quer saber as regras de Deus para você poder andar bem? Eu já disse aqui numa mensagem. Imagina 2 milhões de pessoas. A nuvem se moveu. Meu Jesus. Mulher grávida ia ser pisoteada. Pessoas com deficiências iam ser pisoteadas. Pessoas de idade iam ser pisoteadas. Então tem regra. Cada tribo por sua ordem com sua bandeira. Cada um desempenha uma função para desarmar o tabernáculo e para construir o tabernáculo. Isso fala de regras. A Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. A confusão pertence a Satanás. A organização pertence a Deus. A bagunça pertence ao capeta. E a organização pertence a Deus. Tem que ter regra, meu irmão. A igreja tem regra. A tua casa tem que ter regra. A vida tem regras. Tem que ter. Senão você morre no deserto. Senão você é pisoteado no deserto. Senão você não aproveita a tua trajetória no deserto, meu filho. Tem regra. Ah, quer ver alguma? Vou dizer uma. Regra. Mateus 22, 21. Jesus falou: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Isso é uma regra. Cumpra a sua obrigação como cidadão da terra e cumpra a sua obrigação como cidadão dos céus. A cidadania celestial não elimina a cidadania terrena, nem a terrena elimina a cidadania celestial. E você sabia que tem um monte de crente caindo no jogo dos ímpios? O que é que esses crentes têm que se meter em política? O que é que esses crentes têm que opinar? Uma banana e verde para eles. Não é nem madura. Querem nos alijar. Ei, nós somos cidadãos. Estamos cumprindo a regra. Vamos exercer, pagar imposto, pagar tributo, votar, ser votado, influenciar a nação. É Jesus, meu irmão. Ele deu a regra. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Isso é uma regra. Isso aqui é uma regra. Vamos ficar vendo a banda passar e fazerem uma bagunça, detonar com a família, destruir valores da sociedade. E nós vamos... Não, tem regra. Eu vou exercer a minha cidadania. Isso é uma regra. Outra regra, 1 Pedro 1, 15 e 16, isso é uma regra. Como é santo aquele que vos chamou, sede santo em toda a vossa maneira de viver, como está escrito, sede santo porque eu sou santo. Aqui, isso aqui é uma regra. Vida santa, vida afastada do pecado. Camarada está na igreja tomando santa ceia, em adultério, em prostituição. Como é que pode isso? Eu estou ouvindo umas notícias aí. Aqui, meu filho, aqui não tem papá na língua, aqui não bota nada para debaixo do tapete. Olha a curiosidade do povo. Eu estou ouvindo uma notícia. Gente dentro... Eu não estou falando da igreja dos outros, não. Estou falando da igreja que eu sou pastor. Estou falando da igreja dos outros, não. Estou falando daqui. Gente vivendo com um camarada, participando de conjunto, tomando santa ceia. Você aprendeu isso aonde? Que papo é esse? Vivendo maritalmente com um camarada e na maior cara de pau tomando ceia na igreja. Saiba que com Jesus você vai conseguir sobreviver e atravessar esse deserto até Canaã, que significa a vida eterna, o céu. Jesus ama você, quer te salvar,
quer perdoar teus pecados, quer transformar a tua vida, quer te libertar, onde você estiver. Você não tem ideia, faça a sua oração, diga, Jesus, entre na minha vida, experimente, ouse experimentar, diga, Jesus, perdoe meus pecados, eu não perdoo o pecado de ninguém, eu não mudo a vida de ninguém, mas Jesus Cristo é poderoso para mudar a tua vida, te restaurar, te levantar e dar uma nova vida que só Ele pode te dar. Faça isso agora, experimente o poder de Cristo na sua vida e com certeza você vai passar para uma nova etapa da vida que você nunca experimentou. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor, eu quero abençoar todas as pessoas que estão assistindo esse programa. Cada família, cada pessoa, eu não conheço demandas, mas Tu és o Deus do milagre, Tu és o Deus que abre portas, Tu és o Deus que cura. Eu repreendo o mal, eu repreendo as enfermidades, eu declaro vitória, saúde e bênção para você e tua família. Eu abençoo todos os parceiros. Eu abençoo todas as pessoas que têm nos ajudado a manter o programa e as obras sociais. Que haja uma multiplicação milagrosa. No nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero chamar a sua atenção. Preste atenção. Sábado, dia 23 e sábado, dia 30. Eu vou colocar um programa aqui. Perguntas que todo cristão tem que fazer a si mesmo. É uma prova, é um teste. 25 perguntas. Vai ser quente, quente, dia 23 e 30. Os 2 últimos programas do ano, se Deus quiser. Ok? Deus te abençoe. Até o próximo programa, querendo Deus.